Sabe que dia é hoje, hein? Hoje é dia dos pais. Quem é pai aí? Deixa eu ver. Uau! Louvado seja Deus pela sua vida. Os que não ergueram a mão é porque não são ainda. Mas um dia vão ser. Em nome de Jesus. E vocês vão descobrir quão bom é. Ai, quão maravilhoso é poder ser pai. Você vai descobrir, você vai viver a experiência quando você descobrir que sua esposa, ela está grávida do seu primeiro filho, da sua primeira filha. Que experiência maravilhosa. Como é bom gerar uma criança fora da nossa barriga. Amém, irmãos? Alguém gerou dentro da sua barriga aí não, né? Espero que não. Como é bom você poder acompanhar a sua esposa gerando um filho, passo a passo, compartilhando as necessidades dela. Enfim, como é bom. A experiência de ser pai é maravilhosa. E muito mais ainda, é maravilhoso ter a experiência de ser um pai que teme a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, tudo fica mais fácil. É mais fácil nós ensinarmos nossos filhos, é mais fácil vivermos nessa vida, é mais fácil nós alegrarmos o coração de Deus. E eu quero nessa noite ler a palavra de Deus com você, nesse momento, no livro de Gênesis. Quero que você abra comigo no capítulo 17. Diz assim o verso 5 do livro de Gênesis, no capítulo 17. Eu vou ler o 4. Antes, diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Quem está falando isso é Deus. Deus está falando a um homem chamado Abrão. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. O meu concerto é: e serás pai de uma multidão de nações. Tem uma tradução que diz: e será pai de uma grande nação. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Amém. Eu não sei se você percebeu algo diferente aqui, nesses dois versos. Primeiro, Deus começa a falar com um tal de Abrão. E o verso 5, Deus termina falando com um tal de Abraão. Claro, é a mesma pessoa, porém os nomes são diferentes. Deus estava falando com Abrão, mas agora Deus transforma a vida dele e diz para ele, quando ele não tinha filhos, quando a sua esposa era estéril, quando a sua esposa já tinha ali seus quase 90 anos de idade, já com uma idade passada. Imagine só, Deus dizer para ele: olha, você, Abrão, eu vou fazer de você uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. Eu vou fazer você um homem que você, no momento, não consegue imaginar, mas eu vou fazer você pai. E eu vou dizer para você, Abraão, que você vai ser pai não só de um filho, de 2, de 3, você será pai de uma grande nação. Sabe, irmão, Deus tem o poder de fazer de nós pais de grandes nações, ou seja, de multidões de gerações. Deus tem poder de transformar as nossas vidas, de fazer de nós um homem, uma mulher estéril, em um homem e uma mulher mãe de filhos. Foi isso que ele fez na vida desse homem. Deus deu uma esperança a ele, Deus deu uma promessa a ele. Deus disse: olha, espere, porque você verá que você terá filhos, tua esposa te dará filhos. Abraão poderia ter falado: Senhor, desculpa lhe interromper, mas será que o senhor se lembra que a minha esposa ela é estéril?
ela não pode ter filhos. Nós já temos uma idade avançada. Ele não questionou, sabe por quê? Porque Abraão era um homem temente a Deus. Essa é uma característica de um pai que Deus espera que nós sejamos. Pai, porque hoje é dia dos pais, mas também mães. Sejamos tementes a Deus, sejamos servos ouvintes, prontos a ouvir e também prontos em obedecer a Deus. Este é o ensino da palavra nessa noite para as nossas vidas. Um homem que o nome significava pai, Abraão. Abba, todos nós sabemos que significa pai. Abba, pai. Significa um pai na forma carinhosa, significa paizinho querido, esta expressão Abba. E Abraão significa um pai de uma grande nação, pai de muitos filhos. Esse era o significado do nome de Abraão. E nós vemos na vida de Abraão, e também não só no nome, mas na vida dele, principalmente, características que fazem de um pai alguém que marca a vida do seu fruto. Qual é o fruto de um pai? Filhos. Sabe, querido irmão, pai, você tem um chamado de Deus, marcar com as suas características a vida da sua descendência, a vida dos seus filhos. Abraão, ele criou, a Bíblia diz que Abraão criou Isaque, que foi o seu primeiro filho. O filho, não um filho arranjado, porque antes disso Abraão arranjou um filho. Na necessidade, no desejo humano de querer apressar as coisas, porque Deus falou que ia acontecer, mas muitas vezes nós não sabemos esperar a hora que Deus quer fazer, e nós adiantamos as coisas, nós enfiamos a mão para fazer, nós tomamos a frente de Deus, e nós queremos resolver do nosso jeito, e botamos tudo a perder, fazemos bobagem. Abraão e Sara tiveram esse momento na vida deles. Deus disse que nós teríamos pai de nações, mas eu sou estéril, não posso ter filhos. Hoje, nos nossos dias, dizia Sara para Abraão, provavelmente, hoje nos nossos dias, uma mulher como eu, estéril, ela não é aquela mulher. As outras que podem ter filhos, muitas vezes podem até zombar de mim. Talvez Sara se sentisse dessa forma. E ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma de nossas escravas, você se deita com ela, e tenha um filho com ela, e nós vamos ter um filho. Meu irmão, quando Deus diz que a coisa vai acontecer do jeito dele, é do jeito dele, não é do seu. Abraão, por ter feito isso, ele de fato teve um filho com a sua escrava, com a sua serva, porém ele trouxe um grande problema para a sua vida mais tarde. Mas quando ele reconheceu que ele havia tomado uma decisão errada, e ele então entendeu que ele precisava esperar, a Bíblia diz que Deus deu um filho a Sara. Olha que coisa maravilhosa. Essa mulher que era estéril, ela recebeu um toque de Deus no seu ventre, e ela foi fértil, ela foi curada, ela foi restaurada. E eu já quero declarar nessa noite que se há alguém aqui, se há alguma mulher aqui neste lugar, mesmo que sem saber, que não pode ter filhos na sua natureza, eu quero declarar profeticamente, pelo poder do nome de Jesus, que você será curada, o seu útero será curado, e você será mãe de filhos, em nome de Jesus. Essa mulher foi tocada por Deus e ela engravidou. Ela engravidou do seu primeiro filho Isaque. Esse menino cresceu, se tornou um adolescente, um jovem, o filho da promessa. O verso 4 do capítulo 21 diz que Abraão dedicou seu filho a Deus, reconhecendo ser Isaque, um presente de Deus. Então eu queria dizer para você que
ser um bom pai, ser um pai que Deus ama, ser um pai que Deus se agrada. Eu quero dizer para você que uma das características desse pai é quando você entende que precisa criar nos caminhos de Deus o seu filho, desde o nascimento dele. Por isso, pai e mãe, você que me ouve nessa noite, juntos nós temos essa tarefa de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, desde quando eles ainda na tenra idade, desde bebês. Nós temos que ensiná-los, nós temos que levá-los a conhecer ao Senhor. Eu estava acompanhando esses dias uns videozinhos como chama? É TikTok o nome é isso, né? Você já deve ter visto com certeza uma garotinha loirinha, bebezinha, que a mãe fala umas palavras difíceis para ela repetir e ela consegue falar desde pequena. Que coisa mais querida! Ela fala muito bonito, ela fala palavras que talvez nem eu e você conseguimos falar, ou talvez demoramos muito para falar. Laringologista, otorrinolaringologista, ela fala isso. Paralelepípedo. E a mãe vai forçando a barra dela e colocando palavras. Eu pensei, meu Deus, como a nossa mente, mesmo sendo uma mente limitada pelo pecado, ela é tão poderosa, cabe tanta coisa dentro dessa mente. Ela consegue gravar tantas coisas. Uma menina tão pequenininha como essa consegue gravar essas palavras. Meu irmão, nós, pais, podemos ensinar os nossos filhos a gravar coisas tão importantes sobre Deus, sobre a palavra de Deus, que quando eles crescerem, eles nunca vão se desviar dos caminhos do Senhor. Porque fica registrado. Embora coisas terríveis também fiquem registradas na mente e na memória dos nossos filhos. Por isso que nós temos que nos apressar e ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. O verdadeiro pai, ele oferece o seu filho nos caminhos de Deus. O verdadeiro pai não se preocupa só em trabalhar para dar comida ao seu filho, para dar estudos aos seus filhos, para comprar boas roupas, bons calçados para o seu filho, um bom videogame, um bom telefone celular, porque isso é moda hoje. Um bom pai, ele não se preocupa só em trabalhar para fazer essas coisas, mas um bom pai também se preocupa e deve se preocupar em levar o seu filho à igreja, a servir a Deus, a amar a Deus, a ter princípios arraigados no seu coração, da palavra, da fé cristã, da palavra de Deus, para que quando ele for encarar este mundo tenebroso que nós vivemos, ele saiba tomar decisões, ele saiba discernir o que agrada a Deus do que não agrada a Deus. E olha que eu quero te dizer uma coisa, nos dias de hoje muito é necessário que uma criança saiba discernir isso, porque nós estamos vivendo dias terríveis. Essa é a característica de um pai que agrada a Deus, de um pai que marca a vida dos seus filhos. É um pai que, deseja levar o seu filho a conhecer a palavra de Deus. Se essa mulher conseguiu, eu não sei nada sobre a vida dela, mas se ela conseguiu e tem conseguido ensinar sua filha a falar palavras tão difíceis, esticando a corda dessa menininha, fazendo ela falar palavras tão complicadas, tão difíceis, desafiadoras. Imagine se você pudesse fazer isso desde pequenininho com o seu filho, ensinando ele as histórias da Bíblia, ensinando ele sobre o amor de Jesus. Precisamos ensinar nossos filhos a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Precisamos ensinar nossos filhos a falar com Deus. Precisamos ensiná-los a falar com um Deus que os olhos deles não veem, mas um Deus que eles vão sentir, que eles vão saber que existe, que é real. Ensine seu filho a falar com Deus. Sabe como é que você ensina o seu filho a ler a Bíblia?
Quem sabe? Quando você lê a Bíblia. Você ensina o seu filho a orar quando você ora. Você ensina o seu filho a dar um apreço, a se importar com a Bíblia, a fazer com que o seu filho olhe para esse livro, seja que tamanho for, que cor for, e dizer para ele: esse livro, ele é um livro sagrado, as palavras que tem dentro dele é sagrada. As palavras desse livro podem mudar a vida de um homem, pode mudar a vida de uma nação. Seu filho vai entender isso quando você entender isso. Porque nós temos que ser modelos, exemplos, assim como Deus é modelo, assim como Deus é exemplo para nós. No capítulo 21 ainda, de Gênesis, no verso 8, nós vemos ali que Abraão, ele era um pai bem coruja. Ele fez uma festa, segundo ali o costume do seu tempo, quando Isaac desmamou. Um pai que marca a vida dos seus filhos, deve estar atento a esses momentos importantes, a esses momentos especiais, da vida do seu filho, da vida da sua criança. Quando ela larga a chupeta, quando ela larga a mamadeira, sabe, estar atento a esses momentos especiais da vida da criança, quando ela sai da mamadeira e vai para o copinho, quando ela consegue pegar a colherzinha pela primeira vez e comer a comida sozinha, sabe, quando ela sai das fraldas, e ela consegue fazer a sua necessidade, número 1 e o número 2, sozinha ali no piniquinho. Uau, que legal, filho, parabéns! Estar presente, ser um pai sempre presente, ele vai crescendo e está presente em todo momento. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou compartilhar de novo. Eu lembro quando minhas filhas já não eram mais crianças, mas elas eram já adolescentes, e eu fui levar flores para elas na escola, para as duas. E claro, você imagine, né? Os filhos que são aqueles que, nossa, vou pagar um mico, né? Poderiam pensar assim, e eu não estava nem aí com isso. Fomos levar flores para as nossas filhas, numa data especial que elas viveram naquele dia. E eu pensei rapidamente, claro que do lado de um homem sempre tem uma grande mulher, nunca esqueça disso. Eu não posso jamais me esquecer disso, que Deus colocou do meu lado uma grande mulher. Ela é pequenininha, mas ela é grande no seu interior. E ela sempre dando as pistas, dando as dicas: amor, tuas filhas, você precisa fazer isso, você tem que ser atento, olha a necessidade, são mulheres, olha só, as filhas mulheres são mais apegadas aos pais, os filhos homens normalmente são apegados à mãe, e assim, olha, você é o super-herói delas, olha, elas vão querer um marido como pai. Isso pesa a responsabilidade, porque se eu for um péssimo pai, e aí então você está sempre, não, eu quero procurar ser melhor, porque eu quero formar isso dentro do coração das minhas filhas. E aí então nós fomos lá levar flores para elas. Mas bem antes disso, já tínhamos dado flor. Eu pensei assim, bom, eu vou ser o primeiro que vou dar flor. Eu não quero que a pessoa, quando chegar o dia do namorado, né, ela dizer: ai, que emoção, minhas primeiras flores. Negativo, não é as primeiras não, porque eu já dei a primeira flor para ela. Entra na fila aí. Temos que estar atentos às necessidades, estar presente nos momentos, sabe, importantes. Na escolinha, naquele primeiro ano, como eu me lembro disso, quando nossas filhas foram para o prezinho. Formatura disso, formatura daquilo, diploma disso, diploma, estávamos lá. Marcamos presença. Claro, eu entendo que há pais que, por forças maiores, em alguns momentos não podem fazer parte da história dos seus filhos. Mas eu estou falando a você nessa noite, levando em consideração que tem alguns momentos na sua vida que você pode, e é nesses que você não pode falhar. É nesses que você tem que estar presente.
Porque você vai formar uma mulher, você vai formar um homem, você vai fazer desse filhinho, um grande homem, um conquistador, uma conquistadora. Essa é a primeira característica do verdadeiro pai, criar seus filhos nos caminhos de Deus, desde a infância. E a segunda característica que eu quero dizer, Abraão, apesar de Abraão amar a Isaac, amava muito Isaac. Abraão amava de paixão Isaac, porque ele era o filho da promessa, ele era o filho da velhice dele, quando ele não podia ter filhos, porque sua mulher era estéril. Ele era o filho que marcava a promessa, embora ele sabia que também o seu outro filho fosse filho, mas esse não era o filho que Deus havia prometido para Abraão, que seria o pai de uma grande nação. Apesar, guarde isso no seu coração nessa noite, apesar de Abraão amar a Isaac, Abraão amava mais a Deus. Será que você pode repetir isso comigo? Apesar de Abraão amar mais Isaac, de novo, apesar de Abraão amar mais Isaac, Abraão amava mais a Deus. No capítulo 22, no verso 12, nós vemos ali, se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir comigo, diz assim a palavra de Deus. Então disse, é Deus que está dizendo a Abraão: não estendas a mão sobre o teu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Eu não sei quantos que aqui estão, e os que estão nos ouvindo pela internet, se lembram da história de Abraão, que ele foi sacrificar o seu filho num holocausto, num altar, a pedido de Deus. Deus estava testando, trabalhando a fidelidade de Abraão. Deus queria saber o quanto Abraão o amava. Deus queria saber o quanto Abraão estava disposto em sacrificar a promessa de Deus a ele. E ele foi quando Deus disse a Abraão: toma o seu filho, o seu único filho, e leve ele para o monte, porque eu quero que você o coloque sobre um altar. Coloque a lenha, prepare a lenha, coloque seu filho no altar, e você vai sacrificá-lo a mim. Eu quero ele como oferta. Eu imagino que naquele dia o céu tende para Abraão a fechar, sabe, nublar. O dia ficou esquisito. É possível, não sei, a Bíblia não fala, mas mesmo assim, se assim aconteceu, Abraão não reclamou a Deus, Abraão não falou nada, Abraão não fugiu de Deus como Jonas pensou em fugir. Abraão não reclamou, não murmurou, simplesmente Abraão pegou o seu moço pela manhã, abardou o jumento, preparou a lenha, e o filho falou: pai, onde nós estamos indo? Ele falou assim: nós vamos sacrificar a Deus, meu filho. Oh, meu Deus. Isaac, que bom, então vamos. E a Bíblia diz e conta que conforme eles foram chegando no cume do monte, Isaac começou a perceber que tinha algo estranho. Acho que começou a cair a ficha dele, né? Espera aí, tem lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, né? Mas eu não estou vendo a oferta. Cadê a oferta do sacrifício? Pai, onde está a oferta do sacrifício? Abraão olhou para o seu filho, sabendo que ele era a oferta que Deus havia pedido. Ele disse: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Abraão
cria em Deus. Abraão amava Deus, estava disposto em oferecer tudo a Deus, por obediência a Deus. Por quê? Porque apesar de amar a Isaque, Abraão amava mais a Deus do que os seus filhos. Querido irmão, aprenda isso nessa noite. Apesar de você amar os seus filhos tanto, assim como eu também amo tanto minhas filhas, mas nós precisamos aprender a amar mais a Deus do que os nossos filhos. Amar mais sem deixar de amar os nossos filhos, entenda isso. E aqui nesse texto eu vejo que Isaque também já tinha aprendido a amar mais a Deus do que as outras coisas. Aqui eu vejo também que Isaque se mostra um filho que amava mais a Deus do que ao seu pai Abraão. Isaque demonstrou fé. Ele poderia ter, pernas para que te quero, eu vou correr daqui, eu vou largar meu pai sozinho, eu vou vazar, porque não tem oferta não, já saquei, a oferta sou eu vou cascar fora. Mas não foi isso que ele fez. Poderia ter questionado a Abraão, será que o senhor não está mentindo para mim? Será que não sou eu a oferta, pai? Não, nada disso. Não espere, querido irmão, um excelente pai. Não espere um excelente pai se você não é um excelente filho. Alô? E não espere um excelente filho se você não é um excelente pai. Alô? É impossível, irmãos, amar a Deus e não ser um excelente pai. Um bom pai também tem fé absoluta no seu Deus. Aleluia. Além de educar seus filhos nos caminhos do Senhor, como já falamos, de amar mais a Deus que o próprio filho, eu quero finalizar ainda com uma terceira característica de um ótimo pai. Um bom pai se preocupa com o bem-estar futuro do seu filho, até com a sua vida emocional do seu filho, ou familiar do seu filho. No capítulo 24, do verso 2 ao 4, eu não vou ler esse texto, depois você fica à vontade em ler em casa, mas nesse texto nós vemos algo importante. Além de ter preparado uma boa base financeira para o filho, para Isaque, Abraão, ele também se preocupou com a vida familiar de Isaque. Não estou dizendo que hoje os pais têm que escolher os filhos, os esposos e as esposas para os seus filhos, porque nós estamos numa cultura diferente. Não funciona assim na nossa cultura, claro que não. Claro que na minha casa quem vai escolher o marido para as minhas filhas são elas. Eu tenho uma espingarda atrás da porta, mas é elas que vão escolher. Estou brincando. Na nossa cultura não funciona assim. Mas nós precisamos entender uma coisa que funciona na nossa cultura: que um pai e uma mãe precisa orientar o seu filho na sua escolha. Eu conheço, irmãos, algumas histórias de filhos que titubearam na sua decisão. Chegaram a ouvir os seus pais, mas quiseram arriscar. O pai falou: olha, não, vejo que, entendo que não é essa pessoa para você. Mas titubeou, se manteve firme na sua decisão, não ouviu, não refletiu, não orou, não buscou mais a Deus, não foi buscar a ajuda de outros conselheiros. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria.
nós temos que ouvir a opinião dos pais, que são os primeiros sacerdotes que Deus coloca na nossa vida. O que eles acham? Nós temos que ouvir a opinião dos pastores, que são aqueles que todo momento estão ministrando, estão compartilhando a palavra, estão liberando as promessas de Deus, podem dar um conselho. Pode ser que Deus queira usar os pastores, o seu líder de célula, um parente, um amigo, a própria irmã próxima, ou um próprio irmão de sangue, ou uma irmã de sangue, ouvir na multidão dos conselhos a sabedoria. Mas muitos nessa vida não quiseram ouvir. E infelizmente acabaram sofrendo por causa disso. Eu lamento muito, essas histórias são tristes. E eu quero nessa noite dizer para você, que hoje Deus está falando ao teu coração, para dar a você o entendimento de que tem uma chance de você ainda tomar decisões na sua vida que podem mudar a sua história. Abraão se preocupou com a vida familiar de Isaque. Abraão não queria uma esposa nos dias de hoje, uma esposa não cristã para o seu filho. Claro que naquela época nós não podíamos dizer essa palavra porque Jesus ainda não havia nascido. Mas Abraão, ele não queria uma esposa para Isaque que não fosse temente ao Deus de Isaque, ao Deus de Abraão. E Isaque sempre foi orientado nesse sentido: filho, você precisa escolher uma esposa que tema a Deus, uma esposa no meio do nosso povo, do povo hebreu, do povo de Israel, uma esposa que tema ao Deus de Israel. Não busque. Eu me lembro do conselho da mãe de Sansão. A mãe e o pai, que eram homens de Deus, sacerdotes, ali tementes a Deus, receberam uma palavra de Deus, consagrou Sansão, ali ofereceram, fizeram um voto a Deus, um voto de Nazireu. Sansão não cortaria o cabelo, não tomaria vinho, não ingeriria bebida alcoólica naquela época, estaria guardado para o serviço do Senhor, serviria a Deus na sua vida, seria levantado mais tarde um juiz em Israel, e ele foi. Mas Sansão ele precisava casar com uma esposa do seu próprio povo, do povo de Israel. Sabe o que Sansão fez? Quebrou as regras. Sansão foi e se namorou por Dalila, uma mulher filisteia. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Lembra de Golias, que se levantou contra Israel, que Davi com uma pedra numa funda derrubou ele? Ele era inimigo de Israel. Golias, ele era do povo filisteu. Os filisteus nunca foram amigos de Israel. Seria mais ou menos como esses países circunvizinhos a Israel nos dias de hoje, ali o Irã, a Síria, a Líbia, e tantos hoje que são inimigos de Israel. Mas Sansão não ouviu o conselho dos seus pais. Sansão não prezou por aquilo que agradava o coração de Deus. Sansão não prezou pelos princípios da palavra de Deus naquela época. É como se fosse nos dias de hoje. Sansão não se importou em procurar uma esposa no meio do seu povo. Querido jovem que está aqui nessa noite, ou você que já não é tão mais jovem assim, tão jovenzinho, mas ainda está para buscar uma esposa ou um marido, procure alguém que tenha a mesma fé que a sua. Procure alguém que busque a Deus como você. Se não tem, se não é, se está interessado em alguém que não é, meu irmão, não avance o sinal antes dessa pessoa, antes de você ganhar para Jesus. O problema é que os jovens hoje querem ganhar as pessoas para si e depois para Jesus. O risco aumenta, você pode não dar certo. Amanhã depois você pode ir para um casamento e esse marido ou essa esposa dizer: não vai não. Eu me lembro como se fosse hoje. Conheci um casal, não vou dizer o nome aqui porque nós estamos com uma transmissão online. E esse casal se separou, eles se separaram. Ele foi deixado pela esposa. Ele estava doente na ocasião.
se tratando de uma doença. Deus foi misericordioso, curou, mas romperam o casamento. Ficamos muito tristes, passaram-se alguns anos. Um dia ele me procurou, ele disse para mim: Shalom, eu tenho uma estima muito grande por você, um carinho por você, e eu estou namorando uma pessoa, e eu vou me casar com ela, e eu queria saber se você faria o nosso casamento. E eu disse, prontamente, eu disse: é claro que eu faço, mas porém antes eu gostaria de conversar com você e com ela. Normalmente é assim que eu faço quando os casais vão casar, porque eles vão casar, vão ser uma só carne, e eu quero conversar com ambos, juntos. Aí disse: então, mas sabe o que acontece? É que a minha esposa, ela não tem a mesma fé que eu, ela não é cristã evangélica como eu, ela é de uma outra religião, e assim, ela tem um pouco de pé atrás, né, com a igreja e tal. E eu olhei para ele e falei assim: e você vai arriscar casar com ela, sem antes levá-la para Jesus? Não, eu tenho falado tal. Eu falei para ele: então vamos fazer o seguinte, é sobre isso que eu quero conversar com ele, com ela e com você. Me dê 15 minutos junto com ela. Falei para ele: me dê 15 minutos, que se ela entender o que Deus planejou para a vida dela, você vai ver como a sua vida vai ser completamente diferente. Ela vai aceitar a Jesus. Claro, eu estava acreditando no meu taco. Eu sabia que eu ia ter que ser certeiro, dirigido pelo Espírito Santo, para compartilhar o plano da salvação, e que aquela mulher pudesse entender e ela aceitar a Jesus. Mas ele disse assim para mim: então, mas eu não posso fazer isso, porque eu já conversei com ela e ela não quer. Eu falei: bom, então, gosto muito de você, mas o que eu posso fazer é o seguinte: converse com ela de novo, te dou mais uma oportunidade. Se ela aceitar, você vem, está tudo certo. Se ela não aceitar, então eu não posso fazer o casamento de vocês. E ele se foi. E nunca mais ouvi. Não arrisca. Ganhe primeiro o seu futuro esposo para Jesus, não para você. Depois que você ganhou ele para Jesus, aí você então começa a se enamorar por ele, a sentir algumas sensações normais no coração. Ai, quando eu penso nele, ai, agora ele é de Jesus, agora eu vou orar, e aí tudo vai acontecer se estiver na vontade de Deus, mas não faça isso antes. E assim também, os moços, ganhem ela para Jesus. Ah, mas ela teme, ah, mas ele teme, mas ele caminha com Jesus? Não, então ele precisa se converter, ela precisa se converter, só depois você dê um passo. Não entre num casamento se o seu marido não tem a mesma fé que você. Agora, você que é casada com um marido que não tem a mesma fé que você, mantenha-se casada com ele. Se ele permitir, mantenha-se casada com seu marido, porque a sua vida em Cristo vai santificar, e um dia o seu testemunho será usado para que ele venha poder se render ao Senhor. E assim também, se você tiver uma esposa que não é uma serva de Deus, que não caminha com você, se mantenha firme. Se ela concordar em permanecer casada com você, se mantenha firme, um bom esposo, um bom pai, um bom marido e um bom servo de Deus, e um dia o seu testemunho vai falar a vida dela. Eu vejo tantas pessoas muitas vezes clamando: ah, ore pela minha esposa, porque ela não é crente, eu quero a conversão da minha esposa, eu preciso que ela se converta a Jesus, mas a sua vida não está convertida a Jesus como você quer que a sua mulher se converta a Jesus. Você não vem à igreja? Não. Está vendo? Como a gente descobre? Estou brincando. Olha só. Você não lê a Bíblia, você não busca o Senhor. Na hora do desespero, você não sabe em quem buscar. Então tem alguma coisa que está errada. Abraão
não queria que Isaac casasse com uma filha, ou melhor dizendo, com uma nora, com uma esposa, que não fosse do seu povo. É necessário, amados, além dessas coisas, que o filho, seja um menino, seja uma menina, também sejam tementes a Deus. É o que eu estou falando aqui. Porque se Isaac, irmãos, ouvindo o pai dando essa orientação, não fosse temente a Deus, se Isaac não fosse obediente ao seu pai, não ouvisse Deus através da vida do seu pai, ou através da vida da sua mãe, ele não teria feito o que o seu pai fez, e provavelmente teria enfiado a cara e feito uma bobagem. Mas ele ouviu a Deus. Novamente, touché. Isaac, ele ouviu a Deus através do seu pai. Mais uma vez se mostra um excelente filho, respeitando a vontade do seu pai, principalmente respeitando a vontade de Deus, quem estava orientando a ele. E concluindo, em Oséias, no capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus diz assim: quando Israel, eu e você, nos dias de hoje, não estou falando de Israel, a nação Israel lá em Jerusalém, eu estou falando de Israel, o povo de Deus, porque aquela nação de Israel lá é uma nação de Deus, mas nós fomos enxertados na raiz, e nós somos povo de Israel hoje, Israel de Deus, aleluia, nós somos o povo de Deus, Deus nos ama, nós somos menina dos olhos, a menina dos olhos de Deus. Sabe o que significa isso? A menina dos olhos de Deus, a menina é uma parte do olho muito importante, muito sensível, você tem que cuidar dela, você tem que protegê-la, é a parte mais importante, focal dos nossos olhos, mais valorosa, vamos dizer assim, dos nossos olhos. Deus está dizendo que nós somos a menina dos seus olhos. Quando alguém ameaça fazer alguma coisa em você, a primeira coisa que você faz, se defende. Você quer se proteger os seus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Oséias 11 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Está falando de nós, povo de Israel. Deus é o nosso verdadeiro Pai, queridos irmãos. Só Ele pode ajudar você, querido papai que está aqui nessa noite. Só Deus pode ajudar eu e você a ser o pai que Deus deseja. Clamemos a Ele. Deus é o Pai que nos perdoa, Deus é o Pai que nos ama, Deus é o Pai que nos dá várias chances de acertarmos. Talvez aqui eu estou falando para um pai que se sente nessa noite frustrado pela educação que deu aos seus filhos, porque talvez não teve um bom exemplo do seu pai terreno, e hoje não consegue ser diferente, talvez por causa do trabalho, sabe, querendo abençoar a família, se enfiou no trabalho, se enfiou nos estudos, se enfiou em construir coisas materiais, para o bem-estar da sua família, para o bem-estar dos seus filhos, mas fizeram de você um pai ausente. Não sobrou tempo para você soltar pipa com seu filho, ou papagaio, ou pandorga, não sei se você conhece dessa forma. Pandorga você não conhecia, né, Marcos? É pipa também. Não sobrou tempo para você levar ele para soltar pipa. Eu me lembro quando nós éramos pequenininhos, e eu sou um dos 7 irmãos da minha família, nós somos em 8. E lá em casa, quando o pai fazia um pipa para os meninos, fazia um pipa para as meninas. Quando comprava um brinquedo que era para dividir em família, comprava para as meninas e comprava para os meninos. Porque era uma escadinha assim, a diferença de 1 ano e meio, 2 anos entre um e o outro assim.
O primeiro mais velho, que foi o meu irmão Flávio, foi o primeiro que saiu de casa logo, e aí, mas foi ficando os outros. E era assim, eu me lembro, quando meu pai, ele comprava papel de seda, naquela época, trazia bambu, nós fazíamos as varetas da pandorga com o bambu, comprava a linha, tinha um número lá que eu não lembro qual era, fazia a rabiola da pandorga, e aí cada um fazia a sua pandorga com uma cor diferente. E aí nós íamos lá no campo do quartel, que muitos não sabem que campo é esse, mas o campo do quartel é onde é o Itu Novo Centro. Eu morava ali. Lembra disso, Dílio? Íamos lá no Aeroclube. Muitos não sabem que o Aeroclube de Itu, o campo da aviação de Itu, era onde é o SESI hoje. E olha que eu não sou tão velho assim, hein? Né, Marcos? Ô, Marcos, me ajuda aí. Faz assim, o Idílio se juntou comigo agora, né? E nós íamos lá no campo do quartel soltar a pandorga. Ah, meu Deus! Eu nunca aprendi a soltar pipa, irmãos. Mas não importava, era legal estar com os meus irmãos, eu era o caçula, o menor de todos. Mas o meu pai fez isso. Meu pai se importava. Meu pai teve os momentos que ele não pôde estar conosco. Minha mãe sempre teve mais. Meu pai, por causa do serviço militar, não podia. Mas minha mãe estava ali, ensinando, participando. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Talvez você hoje, querido irmão, seja um pai que está vivendo um tempo de frustração, porque não conseguiu isso na vida dos seus filhos, por conta de tantas coisas que tomaram o seu tempo. Talvez você viu o tempo passar e você descobriu que você não levou seu filho para pescar, ou sua filha. Esse dia eu falei para minhas filhas, nós vamos pescar, porque isso é uma coisa que eu tenho na dívida com elas. Vamos pescar. Oh, legal, elas topam. Nós vamos pescar. Não sei se eu vou pegar alguma coisa, mas nós vamos pescar. Viu, Divaldo? Vamos pescar. Uma vez nós vamos pescar. Mas essa pesca nossa, irmão, vocês não fazem ideia como foi boa. Jogar bolinha de gude. Fubeca, você nem sabe o que é isso. Isso era muito bom, irmão. Era muito bom. Eu era bom na bolinha. Perdia todas. Era bom. Ensinava. Eu me lembro da minha mãe. Em algumas tardes, sentava no sofá, depois de ter feito o trabalho do almoço, a louça enorme de uma casa de 8 filhos. Mas eu era o caçula, não estudava, ficava em casa, era o filhinho da mamãe. Eu era o bebê da mamãe. E aí eu era o menorzinho, ficava em casa e eu ia jogar com a minha mãe, dominó, esses joguinhos assim que nós normalmente temos em casa. Baralho nós nunca tivemos, até porque meus pais sempre ensinaram para nós que baralho não é um jogo que você deve jogar. Não estou te recriminando, por favor, mas é porque baralho, ele sugere vício em jogo, em dinheiro. E nós temos na família pessoas que perderam tudo por causa do jogo. É algo que de pensar arrepia, sabe? Então você foge dessas coisas. Sempre nos ensinou, não temos baralho, nunca tivemos baralho. Se você perguntar para mim uma carta do baralho, eu não sei te falar. Sei que tem aquela que é copas, alguma coisa assim, né? Não sei nada de baralho, graças a Deus, nunca me fez falta, eu estou feliz por isso. Mas dominó, ludo, né? E aí eu me lembro que eu ia jogar, eu nem sabia jogar, mas eu jogava com a minha mãe. Minha mãe deitada no sofá, descansando, e eu punha o tabuleiro no chão, no tapete da sala, eu montava as pecinhas, e eu movia. Falava, mãe, então vai, vamos jogar. E aí eu movia as peças dela. Onde você quer que eu ponha a sua? Aqui, assim. E minha mãe muitas vezes perdia o jogo para me ganhar, olha que coisa, para me motivar. Hoje eu sei disso. Mas na época eu achava eu ganhava todas. Não, ela que perdia para eu ganhar, porque ela queria me motivar. Participar do crescimento do filho. Brincar de casinha. Eu não tive filhos, homens, mas eu sei fazer casinha de mulher. Eu sei brincar com a brincadeira que a menina gosta. Eu sei. Nunca me envergonhei disso. Eu sei
fazer uma piscina sem piscina. Eu sei, eu soube fazer isso. Fazia um chuveiro lá que caiu uma água e elas se divertiam pacas. Chamava de chúvio, o chúvio. Era bom, era demais, marca a vida, marca, até hoje a gente lembra disso. A gente fala, são momentos que lembram, que marcam a história do filho, dos filhos. Até hoje a Sofia lembra de momentos na igreja, quando estávamos lá no clube, antigo clube Caipirão. Fomos uma igreja ali naquele clube por 4 anos. Ela era bem novinha ainda, algumas coisas ela se lembra, a Débora não, era bebê. Os pneus, lembram? Os pneus nas correntes, que as crianças brincavam. Fizemos uns balanços lá para as crianças brincarem, as crianças se divertiam. Tem uns aqui que lembram disso. Quem lembra desses pneus com corrente? Ah, que coisa boa, né? Tempo bom. Marcamos a história de algumas crianças, dos nossos filhos. Eu quero te dizer, amado, e quero orar. Hoje Deus te dá uma nova chance. Ele não desiste de você. O nosso Deus é um Pai que é modelo. Se você porventura se sente frustrado, basta você nessa noite orar a Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que em alguns momentos eu falhei, eu cometi erros, eu não fiz algumas coisas que eu precisava fazer com meu filho, com a minha filha, com os meus filhos. Eles já são moços, talvez seja o seu caso, eu já não posso mais fazer com eles, mas eu os amo de verdade. Senhor, me ajuda a superar isso dentro do meu coração. Me ajude a superar isso no meu relacionamento com os meus filhos. Me ajude a acertar, Senhor. Se eu ainda posso acertar alguma coisa, eu quero acertar. E Deus vai te dar essa condição. Tome cuidado, você que não pôde fazer com seu filho, porque não teve alguém que te ensinou. E agora você pega o filho do seu filho, ou a filha do seu filho, e quer fazer dele o que você não fez com o seu filho. E você, na tentativa de ser um bom vô, você estraga o seu neto. Alô? Você cria um problema com o seu genro, ou um problema com a sua nora. Alto lá. Pede a Deus a sabedoria, não queira correr atrás do tempo perdido. Quero fazer o que eu não fiz para o meu filho e para o meu neto. Negativo, não é assim, vai devagar. Olha a Deus, Senhor, me dê sabedoria, porque agora eu não sou pai de novo, eu sou avô, eu sou avó. Eu quero ser um bom vô e uma boa avó, respeitando os desejos do meu filho e da minha nora, os desejos da minha nora e do meu filho. Quero ajudá-los.